Bom dia, são 9h20 da manhã desta segunda-feira aqui no Rio de Janeiro e vamos falar hoje sobre o Bitcoin, fazer uma análise bem tranquila e detalhada do gráfico e das notícias envolvendo o Bitcoin no dia de hoje. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, @GabsCryptoLife. O QR Code está aparecendo agora na sua tela. Bom, o Bitcoin que teve uma queda forte, fazendo a mínima em 63.259 e a máxima hoje lá em 65.634, que foi basicamente onde abriu a vela, né? A gente teve até o momento 2,68%, mas que já chegou a mais ou menos quase 4% de queda hoje, tá? Tudo isso preocupa os mãos de alface, porque a gente está vivenciando aí desde aquela último topo fundo lá em 57, a gente está vivenciando aí 15% de alta, quando o preço foi estressar lá 66 mil dólares na sexta-feira, tá? Mas eu quero trazer para vocês a tranquilidade, a calmaria no dia de hoje. Então vamos entender primeiro o porquê que teve essa queda, e quais são os próximos passos do Bitcoin? Como eu sempre falo para vocês e já mostrei em outros vídeos, setembro ele tende a ser um mês de entregar baixas, historicamente falando. Só que esse ano foi diferente. Esse, até o momento, tem sido o melhor setembro da história até agora. A gente chegou a ter 12% de valorização no Bitcoin nesse mês, tá? Com essa candlezinho de hoje, já muda, não se torna o melhor setembro, mas ainda assim é um setembro que entrega uma alta que historicamente difere dos outros. A gente está naquele viés de que chegamos ao 160 dias após o halving, e basicamente essa é a média que o preço demora após um halving para engrenar uma alta. Então isso aqui pode basicamente ser uma correção, tá? Que tem alguns motivos para isso ter acontecido, para liquidar os shortados e os alavancados, para classificar o mercado. Então isso aqui, ao meu ponto de vista, é uma oportunidade de entrada. Por quê? Muito dificilmente o preço rompe a MM200 e não vem testar ela de novo. Então a gente de fato rompeu depois de bater e voltar lá no dia 26, na quinta-feira. Passamos o final de semana bem longe da MM200 e hoje, na segunda-feira, voltamos a estressar o patamar de baixo. Mas vocês vejam que assim que o preço for buscar essa região de 0,382 aqui de Fibonacci, a MM200 segurou como um suporte o preço. Então, possivelmente o preço do Bitcoin não vai perder esse suporte, tá? Mas eu vou de qualquer jeito trazer essas possibilidades. Gabriel, o que segurou o preço? Então, como eu já falei, o que segurou o preço foi essa linha azul, que é a nossa MM200, que é mais ou menos ali na região de 63,777. Mais ou menos essa região que está servindo como um suporte nesse momento para o Bitcoin. Em contrapartida, lá em cima, o que segurou o preço do Bitcoin foi a upper da mediana, foi a upper do canal de Kelvin. Lá na sexta-feira ele segurou, no sábado segurou, no domingo o preço já não teve tanta força para estressar e hoje muito menos, tá? Por quê? Isso aqui serviu como uma forte resistência. Mas nada disso é desesperador. A gente tem aqui a MM200 para segurar, a região de 0,382 para segurar, a mediana do canal de Keltner aqui em 62.700 para segurar, e um pouquinho mais abaixo a gente tem a mediana da banda de Bollinger em 62.300, 62.200 para segurar. Então, muito provavelmente, o preço não vai ter força para voltar aqui dentro dessa nossa bandeira, mas sim de usar isso aqui como um trampolim, fazer a mínima aqui ou aqui e retornar para cima da MM200 ainda hoje ou no mais tardar amanhã. Até porque, o que fez o preço cair hoje? Primeiro, a gente teve um ataque aéreo de Israel ao Hezbollah.
tanto quanto em março, quando a gente teve esses ataques maiores, o preço do Bitcoin reagiu de maneira negativa. Então, esse ataque tem sim influência com o ativo hoje, com essa queda hoje, tá? Além disso, quando o preço teve essa queda e veio tocar aqui na MM200, a gente teve uma liquidação maior, tá? Isso aqui é o gráfico de liquidações. Vocês veem que desde lá de meio de setembro ou até mesmo início de setembro, a gente não tem uma liquidação mais alta. A liquidação desde o dia 15, nos últimos 15 dias, no long tem sido mais baixa e no short tem sido um pouquinho mais altas, mas também mais tranquilas. Hoje a gente tem os alavancados tomando fumo de mais ou menos 45 milhões de dólares. O dia acabou de começar, 9 horas da manhã ainda. Tudo bem que a vela abre às 9 da noite, mas o dia basicamente acabou de começar aqui deste lado do mundo. Então, essa liquidação forçada também impulsiona o preço. Porém, vocês veem que não se perdemos muito da MM200. A gente está falando aqui de menos de 1%, ou 1% e alguma coisinha, de perda desse suporte da MM200. Tá? Então, mostra que os touros estão mantendo o preço, que os touros estão comprando. E isso aqui pode ser um ponto de entrada legal para vocês. Eu volto a falar que não tem região segura depois do rompimento disso aqui. Então, cada vez que o Bitcoin recuar e der oportunidade, é interessante os senhores entrarem e focarem no preço médio. Gabriel, o que pode ser feito no preço de hoje? Já disse as mínimas que podem chegar, tá? O caos seria se alguma coisa no mundo... Hoje tem um ponto importante que o Powell ele vai dar um discurso numa conferência nos Estados Unidos que pode ajudar a impulsionar ou a negativar o preço do Bitcoin. Por quê? Porque espera-se no mercado em que ele dê indícios de um novo corte na taxa de juros americana. Falam até de mais 0,5%. Talvez eu acredite que 0,5% seja... 50 pontos seja um pouco alto, mas de fato é muito provável que a gente tenha outro corte na taxa de juros. E se ele der indícios de um corte grande na taxa de juros, como 50 pontos, o DXY vai emburacar, o dólar vai cair e o preço do Bitcoin vai vir buscar novamente estressar esses patamares aqui entre hoje ou amanhã. Tá? Ou seja, o mercado está na expectativa desse discurso do Powell de hoje, que é basicamente em uma conferência sobre business economic, né? Desse discurso trazer indícios de um novo corte na taxa de juros e possivelmente um alto corte na taxa de juros. Isso aí fará o preço vir buscar novamente essas regiões aqui de 66, 67, tá? Com força dessa vez para quem sabe romper e vir estressar um nível aqui de 70 a 73 mil dólares. Então o mercado está esperando esse posicionamento do Powell, tá? É um outro motivo que baixou o preço do Bitcoin hoje. O mercado aguardando indícios para um corte na taxa de juros em novembro, na super quarta. Tá? Se a gente vier dar uma olhada no resto do mundo, nova alta histórica em outubro. Outubro é carinhosamente chamado de Uptober. Por quê? Porque, como eu falei, historicamente, se setembro entrega uma baixa, outubro historicamente entrega uma alta, tá? 20%, 30% de alta. Em novembro também. Então, o mercado também está bem animado para esse mês de outubro, principalmente com tudo que está acontecendo. Um possível novo corte na taxa de juros, a possível impacto que o mundo cripto vai trazer nas eleições e pode ajudar o Trump que é o pró-cripto, que é o candidato favorito do setor de criptomoedas. Isso tudo pode impactar ainda mais e ter um setembro, um outubro maior. Por outro lado, como a gente teve em setembro essa alta, que não é normal, a gente pode ter um outubro com uma alta mais tímida, porque a gente já antecipou essa alta em setembro. Ou, por outro lado, o preço do Bitcoin vai ter mais gás para subir para uma alta em outubro, que é o que eu também aposto. Por quê? A gente está lateralizando muito tempo nesse canal de alta, nessa bandeira de alta. Então, quando isso aqui romper, com tudo isso que aconteceu,
digitalização de ativos do mundo real para o mundo digital, a revolução da IA, a eleição americana, tudo isso fez com que o preço tenha uma oportunidade de subir. Gente, volto a falar para vocês, não faz sentido uma Apple custar 3 trilhões de dólares e o mercado cripto custar 2 trilhões. Hoje o market cap total das altcoins está em 2,2, não faz o menor sentido, já que a Apple vale isso por conta do iOS, porque é uma tecnologia rica de informação de dados. Imagina o que é toda a Web3, a livre transferência de dados e riquezas que circulam na Web3. Então não pode valer uma Apple 3 trilhões de dólares, enquanto toda a Web3 valer 2 trilhões de dólares. Esse compasso vai ter que ser ajustado, tá? Isso, quando acontecer, o nosso Total 2 vai explodir. O Total 2 vai explodir, tá? Aqui, a gente já está dando início aqui à nossa terceira onda e o Total 2 vai passar a minha leitura de 3 trilhões no final do nosso ciclo, tá? Da nossa alt season. Então, vocês têm que aproveitar esses momentos enquanto ainda é tempo de se posicionarem nas altcoins de boa octanagem. Olha o Fusquinha aí, ó. Alguém quer um Fusquinha? Vocês têm... Não vai levar meu Bitcoin não, hein, Fusquinha? Vocês têm que estar bem posicionados. Ao meu ponto de vista, é mais arriscado não participar desse momento no mercado do que estar posicionado, tá? Enquanto isso, CZ sai livre depois de 4 meses de cadeia e Carolina Ellison recebe a sentença de prisão de basicamente 2 anos, tá? A Caroline, que ela foi presa, né, basicamente por conta do colapso da FTX, e o CZ sair livre, leve e solto depois de fazer aquele acordo bilionário, pagar uma multa, ter 4 meses de prisão domiciliar e renunciar ao cargo de CEO da Binance, tá? CZ se tornou a pessoa mais rica a ser presa nos Estados Unidos, a realmente cumprir a pena. Depois de 4 meses ele sai como se nada tivesse acontecido e esse é o novo normal. Bom, produtos de investimentos em criptografia registram 1,2 bilhões de entrada pela terceira semana consecutiva. É isso que eu falo. Grandes players do mercado seguem comprando Bitcoin, tá? A gente teve aqui mais de 1,2 bi de entrada, tá? Só o Bitcoin teve 1 bilhão de entrada em ETFs, enfim. Isso aqui é um indício para vocês. Eu estou no gráfico semanal e o que eu quero mostrar para vocês é que o preço do gráfico semanal da semana passada teve uma forte alta, buscou a região aqui de 0,5. Essa correção nessa vela semanal que se iniciou no dia 30 é normal, tá? E vai entregar uma alta exponencial. Isso aqui vai continuar a tendência de alta. Essa vela semanal aqui agora vai continuar subindo. Vocês têm que ter ciência que esse padrão bandeira, que é um padrão digno da análise gráfica, tem aparecido em diversas regiões, em diversos ativos. Tem uma grande bandeira formada também em Solana, tá? Junto com uma figura subtriangularizada no interior dela. E isso aqui no semanal é uma alta exponencialmente absurda que vai levar o Bitcoin, no mínimo, nessa nossa terceira onda, lá para 109 mil dólares, tá? E aí, quando a gente tiver na nossa quinta onda, o Bitcoin vai para 200, 300 mil dólares, vai depender do impacto do mundo. Acho que eu já falei do ataque de Israel ao Hezbollah. Basicamente, Hezbollah diz que está pronto para qualquer invasão terrestre israelense no Líbano e que vai responder à altura. Mas a verdade é que enquanto os Estados Unidos estiverem financiando Israel e também a Ucrânia, vai ficar um pouco complicado os grupos terroristas do Oriente Médio e para a Rússia, né? Vocês veem que a Ucrânia tem se intensificado com mísseis de longo alcance na Rússia, tem atacado regiões de grandes importâncias estratégicas, como depósito de combustível, depósito de munição. Isso tem enfraquecido a Rússia. E recentemente o presidente da Ucrânia se encontrou com o candidato Donald Trump, e o Trump disse que vai acabar com a guerra
ao meu ponto de vista, a única maneira de acabar com a guerra é forçando a Ucrânia a recuar e ceder parte do seu território à Rússia. Disse que tem uma boa relação com Putin, que deseja mantê-la, mas, ao meu ponto de vista, a Rússia não vai ceder nada que não seja uma rendição completa da Ucrânia e obrigar a Ucrânia a aquelas coisas de sempre lá, de não vai poder ter um exército, vai ter que se submeter à Rússia, vai ter que abrir mão da OTAN, vai ter que ceder alguns territórios. Não sei se, mesmo sem o apoio dos Estados Unidos, a Ucrânia irá ceder. Mas a verdade é que, se não ceder, vai ser um massacre, porque o que está fazendo a Ucrânia ficar de pé são os acordos bilionários dos Estados Unidos à Ucrânia. Tá? Enquanto isso, o Fear & Greed segue na ganância, só aumentando. Estamos na região de 61. Muito provavelmente isso aqui pode ser que caia um pouquinho se essa correção aqui do dia de hoje não voltar ao normal, se essa vela no dia de hoje continuar entregando esta queda, tá? Que ao meu ponto de vista é normal. Muito provavelmente a ganância vai cair um pouquinho, talvez volte ali para o neutro, mas o fato é que o mercado tem esse sentimento de bullish. A criptografia, o setor cripto voltou a ser bem procurado, principalmente com o corte na taxa de juros. Os ativos de alto risco voltaram a ser centro das atenções, voltou a ser atrativo. E justamente em meses em que historicamente entregam altas e em momentos do ciclo que entregam altas. Então é por isso que vocês precisam estar bem posicionados. Por exemplo, se a gente olhar aqui o Crypto Bubbles no dia de hoje, a gente vê algumas criptos sofrendo um pouquinho, principalmente memecoins, Shiba, Doge. Por outro lado, a gente vê em projetos como o BIM, Tal, Sei, entregando altas. Mas se a gente olhar no mês, ou até mesmo na semana, vocês veem altas exponenciais, absurdas, principalmente em algumas memecoins. Por exemplo, a gente vê Popcat, Shiba, Doge, WIF, todas elas entregando altas. E a gente vê aqui uma SEI, por exemplo, saindo do limbo e retornando. Uma LDO aqui subindo bastante. Criptos que estavam mais apagadas, entregando uma alta maior, tá? Então tudo isso ainda tem momento de vocês se posicionarem de maneira segura, tá? Mas quando isso aqui for realmente confirmado, não haverá momento seguro de entrada. Gabriel, onde o preço do Bitcoin pode ir? Duas métricas que eu vou continuar seguindo são as upper do canal de Kelton e da banda de Bollinger. O canal de Kelton tem servido como uma resistência muito forte. Então, a primeira meta de alta seria ali em torno de 66.500 a 67.000. E a banda de Bollinger aqui mais acima, 67.400, 67.500, tá? Seriam os dois topos. Possivelmente, o preço não chegará, pelo menos no dia de hoje, a 67.500 para estressar essa upper de Bollinger. Muito provavelmente pode vir estressar aqui a upper do canal de Kelton, quiçá estressar a região de 0,5 aqui, essa linha verde da extensão de Fibonacci ali em 67 mil dólares, tudo bem? Vou ficando por aqui. Bons trades a todos vocês.